Hoje, a gente não vai falar apenas de um filme que salvou um super-herói, mas que redefiniu toda a era do cinema de heróis. Batman Begins é um marco, é um filme que, mudou tudo. Mas para isso acontecer, muita coisa teve que dar errado. E não foram poucas, não. Diversas. Vamos falar sobre isso, sobre polêmicas, curiosidades, tudo que você nem imagina nesse maravilhoso filme que fez dar a vida novamente pro Homem-Morcego. E redefiniu aí os heróis do cinema. Dali pra frente as coisas mudaram. Se vocês, como nós, são fãs do Homem-Morcego, aproveita aqui o momento da vinheta para deixar seu like, a gente tá precisando muito do like de vocês. E sem enrolação, vamos mergulhar aí nessa obra que acabou de completar 20 anos. Nossa, já? Roda a vinheta. Lá em 1989, o Batman estava bem esquecido no cinema, né? A gente só se lembrava daquela série dos anos 60 lá com o Adam West fazendo o papel do Batman, meio boba, meio caricata, bem boba, bem caricata, mas divertida, né? Legal, bem engraçado. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Aí, no mesmo ano de 89, chega o Tim Burton e dá uma cara mais sombria, mais dark pro Batman, trazendo o Michael Keaton para vestir a capa do morcego e o inesquecível Jack Nicholson como Coringa. O melhor Coringa, na minha opinião. Come on, you gruesome son of a bitch. Come to me. Desculpa aí, Heath Ledger. Nem precisamos ressaltar o sucesso que foi Batman, o filme. Em 1992, Burton voltou com Batman, o Retorno, que traz aí o Danny DeVito como Pinguim, muito mais sombrio o filme, e a incrível Michelle Pfeiffer na pele da Mulher Gato. Essa, com certeza, pra mim, é a melhor Mulher Gato do cinema. Eu concordo também. It's chilly in here. Desculpa, Anne Hathaway. Só que os estúdios Warner começaram a achar tudo isso daí sombrio demais, denso demais, e meteu o dedão na história. Queria um Batman mais vendável, mais colorido, mais família. E realmente aí os fãs do Batman não é colorido. Não, não é. Tem até umas histórias isoladas ali e tal, mas não. E foi aí que entrou Joel Schumacher, Nossa. que em 1995 entregou pra gente Batman Eternamente, cheio de neon, piadas, horrível. E pra piorar aí a cereja do bolo, em 97 veio Batman e Robin. De novo com o Schumacher, que Deus o tenha. Pra mim, e eu acho que pros verdadeiros fãs, foram dois filmes horríveis. Eu até aceito o Val Kilmer, um Bruce Wayne loiro no Batman Eternamente, vamos lá. Mas George Clooney como Batman é a coisa mais... fraco, né? Cartão de crédito do Batman. Toma vergonha na cara, né? E nem grandes estrelas, né? Como Val Kilmer, Nicole Kidman, Jim Carrey. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Uma turma. Não deu jeito, Ninguém salvou. Filmes horríveis. Filmes que viraram piada no mundo inteiro. Aí, os vilões extremamente caricatos, diálogos tenebrosos, meu Deus do céu. E fantasia do Batman com mamilo. Isso aí, essa sim é a cereja do bolo. Nossa, é horrível. Se fosse hoje em dia, era memes infinitos na internet, né? O fracasso foi tão grande que a Warner decidiu engavetar tudo. Batman estava morto no cinema. E a pergunta ficou, né? Como fazer o Batman voltar a ter crédito, ter credibilidade com o público? E a resposta veio dia 15 de junho de 2005. Chegava no cinema o maravilhoso Batman Begins. Para reerguer o personagem, a Warner com certeza precisava de alguém fora da curva. E surge um nome aí um tanto que impensado. Christopher Nolan. Um cara conhecido até então por fazer filmes como Amnésia, Insônia, filmes muito bons, mas não grandes blockbusters, né? Filmes menores. Até aqui ele era desconhecido.
Só futuramente ia ter grandes sucessos como Interestelar, A Origem, que ia se tornar um fenômeno do cinema. Olha esse detalhe aqui. Christopher Nolan nunca tinha lido um gibi do Batman. Nenhuma HQ. Zero. E, gente, história boa do Batman nunca faltou. Não, nunca faltou. Só que talvez isso tenha sido a melhor coisa, né? Porque Nolan chegou com uma proposta que foi a seguinte: e se Batman existisse em um mundo real? Nada de muito fantasioso, nada de elementos surreais. Tudo precisava fazer sentido ali na proposta, na realidade que o Nolan queria. E nisso, ele traz o roteirista David S. Goyer, que era um cara fã absoluto de quadrinhos. Tanto é que ele fez a trilogia do Blade, que muita gente não sabe, mas é um super-herói da Marvel, e que também ajudou aí a alavancar os filmes de herói aí daqui pra frente. A missão do filme era clara: mostrar como Bruce Wayne se tornou Batman, não como fantasia, mas como algo real, possível. E pra isso, né, Gotham City tinha que ser uma cidade real, suja, opressora, brutal. E o Batmóvel, nada do carrinho que a gente conhecia antigamente nos outros filmes, não. Aqui ele virou um tanque de guerra praticamente. Aí nasceu o Tumbler, um carro inspirado em veículos militares, que foi totalmente construído e funcional, nada de CGI. Na verdade, eles tinham até 4 aí pra usar em todas as filmagens. O bicho acelerava, andava, pulava muro. Meu, o negócio era real. Totalmente funcional. Mas o Batmóvel dos anos 60 também não era CGI, Não, não. dirigia. Era a filosofia do filme inteiro, tudo tinha que ser palpável. Até o treinamento do Bruce Wayne com a Liga dos Assassinos, que no filme virou a Liga das Sombras, era um negócio real. Nada de magia, nada surreal, era técnica mesmo, treinamento, disciplina, ideologia. Bom, beleza, né? Dito tudo isso, carro, cidade, acho que tá faltando alguma coisa importante aí, né? Quem que vai ser o Batman? Vários atores fizeram testes. Olha os nomes: Jake Gyllenhaal, Joshua Jackson, Ewan Bailey, David Boreanaz e até Henry Cavill antes de se tornar o Superman. Você vê que até o Superman queria ser o Batman. E tem um detalhe bem legal aí nessa história. O Cillian Murphy, ele também fez teste para fazer o Batman. E ele mandou tão bem que ele chegou ali até as etapas finais para ser escolhido. Mas no fim, Nolan percebeu que, apesar do talento, né, o Murphy não tinha uma fisicalidade tão boa para ser o Batman. E o Nolan, ele gosta bastante do Cillian Murphy. Ele se apaixonou pelos olhos azuis. Exato, tem até uma cena que dizem, né, que ele fez questão que ele tirasse os óculos para dar um close ali nos olhos. E ele ficou tão impressionado, né, que ele deu o papel de um dos vilões do filme, o Espantalho, que ficou maravilhoso. Foi incrível esse espantalho aí, cara. Ele entrega uma performance que, honestamente, né, é pouco tempo de tela, mas ele entrega um grande impacto psicológico, cara. Não precisava nem do gás do medo. Nem precisava. O espantalho aqui, ele não é aquele vilão explosivo, tipo o Bane, o Coringa. Aqui não, ele é um cara tranquilo, de boa. É como se fosse mesmo uma serpente de terno. Frio, clínico, calculista, com um olhar de psiquiatra que deveria estar internado no Arkham junto com os malucos de Gotham. O charme e a atuação de Murphy justamente é o equilíbrio do professor universitário com a voz mansa e o agente do caos que adora brincar com o medo alheio. Ele nunca grita, ele nunca surta em cena, mas você sente o desconforto só de olhar pra ele, tirando o Christopher Nolan, né? Não, e o Nolan, a gente quer reforçar que ele gostou mesmo do Cillian Murphy, porque ele faz mais participações pequenas aí na trilogia. E finalmente, quem levou o manto de morcego aí aos olhos do Nolan foi o Christian Bale. Ele queria um cara que fosse capaz ali de entregar o bilionário playboy com o justiceiro traumatizado. Não, e combinou perfeitamente. O jogo ganha. É, porque ele já tinha dito pro seu agente que ele tinha um sonho de interpretar o herói no cinema. E o elenco que Nolan montou, cara, é outro nível. Michael Caine como Alfred. Aqui ele não é só um simples mordomo, ele é praticamente o pai adotivo do Bruce. Atuação fina. Muito boa. Gary Oldman, que quase sempre foi vilões nos cinemas, né?
Aqui virou o honesto e íntegro Jim Gordon, o policial que ainda acredita na justiça. Numa Gotham tomada pela corrupção. E Gary Oldman, ele foi o último a ser escalado do elenco e ele aceitou sem ler o roteiro. Ele decorou as falas dele durante o voo da primeira gravação dele. Lucius Fox foi escrito exclusivamente para o Morgan Freeman. Aquele cara ali da tecnologia que entrega os equipamentos, os gadgets, mas com moral, com uma ética e um carisma ali impecável. E é claro, Liam Neeson, que aparece aqui como Henry Ducard, o mentor de Bruce Wayne, que mais tarde revela ser muito mais que isso. E aí veio uma das sacadas mais inteligentes aí do Nolan, que foi de fundir dois vilões do Batman. De um lado, Ra's al Ghul, líder da Liga dos Assassinos, que nos quadrinhos ele é quase imortal devido aí ao Poço de Lazarus. E do outro, o Henry Ducard, que é o mentor do Bruce aí na sua busca por justiça. No filme, o Ra's al Ghul, ele se esconde por trás da identidade do Henry Ducard. Sem magia, sem imortalidade. Aqui o vilão é movido por uma ideologia. E qual é ela? Destruir Gotham para salvar Gotham. Eu nunca entendo essas ideologias de destruir para reconstruir, mas tá pro Thanos essa porra aí. O compromisso aqui com a realidade foi levado ao limite. Gotham City ela foi construída em Chicago, aqui, sem nada de cenários digitais mirabolantes nem nada disso. Aquelas cenas no gelo do treinamento com o Ducard foram gravadas na Islândia, totalmente real, nada de estúdio. Aliás, Liam Neeson e o Christian Bale, cara, eles sentiram o gelo estalando embaixo dos pés dele, eles avisaram a produção e as cenas foram gravadas às pressas. E no dia seguinte, aquele local já não existia mais. Olha a tensão do negócio, cara. Até o traje do Batman foi muito bem pensado. Usaram tecnologia militar para construí-lo. Realmente uma armadura de combate, não é uma fantasia. E foram usadas diversas, né? Várias foram feitas pro Bruce para cada situação do filme. As roupas aí eram bem desconfortáveis pro Christian Bale, deixavam ele pilhado, totalmente desconfortável. Ele ficava ali num mau humor, que na verdade esse mau humor ajudou ali na construção do personagem. E o Tumblr? Tudo aquilo que você vê no filme não é efeito especial. Como a gente tinha dito, o Batmóvel realmente pulava rampas, quebrava muros e acelerava que nem uma besta desenfreada em um apocalipse. O Tumblr aí é totalmente funcional. E o Christian Bale, ele é meio que conhecido como um dos camaleões do cinema. No filme anterior, antes de fazer o Batman, o Operário, ele estava pesando só 54 quilos. E pra fazer o Batman, ele ganhou 45 quilos. Na verdade, ganhou até demais, né? Passou até. No set chamavam ele de Fatman, pra você ter uma ideia, de zoeira. E aí, né, já que tinha passado um pouco, ele precisou secar rapidinho e transformar a gordura em músculos. E em 6 meses, com um treinamento e dieta, esse aqui é o resultado. Um dos Batmans mais fisicamente imponentes do cinema. Aliás, temos um episódio de absurdos que atores fizeram. Foram até o limite ali pelo cinema. Essa do Christian Bale tá lá, hein? Se não assistiu ainda, o link tá na descrição. Não, e detalhe, Bale ficou tão dentro do personagem que até aquela voz rouca foi criação dele. Ele perdeu a voz por 3 vezes durante as gravações devido a forçar tanto, mas ficou fodástico, né? Ótimo. I'm Batman. O Christian Bale, ele queria fazer ali todo o possível para todas as cenas serem com ele, né? É quase um Tom Cruise ali. Mas uma coisa foi deixado claro para ele: não chega perto do Batmóvel, você não vai dirigir ele por aí não. Mas em contrapartida, né, durante as gravações, um motorista embriagado bateu no Batmóvel e eu acho que ele tava tão meio high que ele pensou que ele tinha batido numa nave alienígena. E essa cena da perseguição, as gravações duraram 6 meses. Mas como nem tudo são flores, né? Teve aí uma polêmica com a Kate Holmes, com a saída dela do cast, que fazia Rachel Dawes. Oficialmente, como você disse, ela saiu para fazer outro filme. Mas nos bastidores rolou muita coisa para isso também acontecer. Ok. Primeiro, a Warner falou que não gostou muito da atuação dela em Batman Begins.
faltava ali peso dramático. E segundo, o marido dela, o Tom Cruise, disse que não estava satisfeito de ela realizar esse tipo de produção. Já percebeu que indiretamente, a gente sempre fala do Tom Cruise? Ele tá em todas quase, né? Ele teria também feito uma pressão aí pra ela se retirar do projeto. Bom, juntou tudo isso aí, descontentamento de estúdio e tudo mais, linha na pipa. E quem substituiu foi a Maggie Gyllenhaal. E aí sim, dando mais peso dramático, né, pra personagem. Ficou bem legal. Valeu, hein, Tonton? Como havíamos dito, Batman Begins entrou em 15 de junho de 2005 no cinema e redefiniu a história de super-heróis nas telonas. De lá pra cá, tudo mudou. Tudo. Com um roteiro impecável, Hollywood passou a tratar de forma diferente o universo de super-heróis. Ela olhou diferente pra tudo isso, né? Porque até então as adaptações de quadrinhos no cinema era só caricato, era um brega com estilo e muitos efeitos especiais, não tinha muito propósito. Batman Begins mostrou que, sim, cinema com super-heróis pode ser tratado com seriedade, com profundidade e com peso dramático. E ainda assim ser entretenimento de altíssimo nível. Pois é, né? O impacto foi tão grande que até a franquia de James Bond mudou com o Cassino Royale, pegando esse tom mais realista, pé no chão, e também dali pra frente ficou muito bom. E historicamente, né, como a Marvel sempre copiou a DC, ela também ficou de olho no Batman Begins. Eu acho que talvez o MCU, né, os estúdios Marvel aí com seus filmes maravilhosos, eles nem seriam o que são hoje se não existisse o Batman. Gente, para fechar, se liguem aí nessas curiosidades absurdas do filme. O Tumbler, o Batmóvel, só para vocês terem uma ideia, ele chegava de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. O motor, uma combinação de motor de caminhão V8 com turbina de avião traseira. Ah, e a turbina também era real. O Liam Neeson manteve segredo absoluto sobre ser o vilão do filme. Só parte da equipe acreditava que ele seria o Henri Ducard. Não tinha nem ideia que depois ia ser revelado o Ra's al Ghul. Não. Heath Ledger foi chamado para fazer teste para Batman. Ele recusou. 3 anos depois, ele volta em Batman, o Cavaleiro das Trevas, e faz história interpretando o Coringa. Que Deus o tenha. Você viu como às vezes o não é libertador? Não, e se liguem nessa daqui. Para fazer o som das asas de morcego batendo, a equipe usou milhares de baratas batendo asas em estúdio. Você nunca mais vai ver essa cena com os mesmos olhos. Não. E para encerrar, o Christopher Nolan, naquela loucura toda dele, e com razão, porque deu certo, ele recusou usar câmeras digitais. Tudo foi na película, para parecer cada vez mais real. E conseguiu. Ficou. Então é isso, galera do Território 2R. Batman Begins não só salvou o personagem, mas mudou a história do cinema e completa 20 anos. O vídeo ficou muito bom, hein? Eu tô achando. Se você curtiu também, deixa seu poderosíssimo like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vocês são extremamente importantes para o Território 2R. Toda essa interação de vocês ajuda demais a gente aqui a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Comentem, compartilhem. O que vocês quiserem. E se vocês querem um vídeo sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas, comentem aqui embaixo. E esse vídeo foi de fã para fã, né? Porque também a gente ama o personagem. Tanto que ele tá aqui no fundo, olha lá, olha lá. Valeu aí, pessoal, pela companhia. Isso não é um adeus, é um até logo, porque a gente aqui nunca dorme. Nunca. Então, nos vemos semana que vem. Heavy Metal sempre.